capítulo 1, versículo 5 até o 10, um texto pequeno. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Nós já oramos, já pedimos a bênção de Deus. Não seremos, penso eu, muito demorados nessa noite, mas queremos compartilhar uma palavra importante com os irmãos acerca do apreço à comunhão como prova da verdadeira fé. Esse é o nosso assunto aqui. Se nós tivéssemos de escolher um título para definir a primeira carta de João, nós poderíamos usar a seguinte frase: uma mensagem sobre a integridade da vida cristã. João escreve para cristãos. Sua preocupação é com a influência dos falsos ensinos que vinham penetrando na igreja e que promovia muita confusão entre os irmãos. E entre outras coisas, os falsos mestres semeavam conceitos sobre a fé baseados sobretudo nas crenças gnósticas, e depois, se você quiser, você pode pesquisar sobre gnosticismo. Não vamos ter tempo de explicar, mas essas crenças acabavam levando à frouxidão de caráter aqueles cristãos, ao individualismo e até mesmo à superficialidade da confissão desses irmãos, daqueles irmãos. E por isso João vai trabalhar todo o tempo procurando relacionar a vivência diária daqueles irmãos e irmãs aos princípios que eram ensinados ou haviam sido ensinados por Cristo, que foram recebidos pelos apóstolos e agora estavam sendo transmitidos. Por isso João começa a sua carta dizendo justamente isso: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele diz: isto vos anunciamos, e para que a vossa alegria seja completa. Então, o que João está dizendo aqui, o que João está propondo para os irmãos, é que o cristão tem obrigações para com Deus. O cristão tem obrigações para com seus irmãos na fé. E mais, se não se puder provar que o cristão vive a partir do compromisso com Deus, com essas obrigações que ele tem com Deus e com seus irmãos, então a autenticidade do cristianismo desse cristão deve ser posta sob desconfiança. É o compromisso com essas obrigações que caracteriza o verdadeiro cristão. Então, no texto que lemos, João vai tratar de um assunto bem específico, né? O que está em jogo aqui é a consciência de uma vida pacífica, né, diante de Deus, a consciência em paz com Deus e também a própria convicção da vida eterna. A questão aqui não está mais relacionada às primeiras obras. A cruz já consumou o perdão em relação ao pecado original, mas no dia a dia é possível ainda que o cristão peque, e João está dizendo isso. E nesse caso esse cristão precisa saber como lidar com o desafio de uma vida ainda sujeita ao pecado. Como João trabalha essas questões, ele vai estabelecer aqui alguns princípios bem claros. O primeiro princípio importante que ele estabelece é que a mensagem que a igreja recebe, ela é uma mensagem que vem como referência para a vida, e ela está baseada na verdade. E qual é a verdade? A verdade é aquela que foi revelada em Cristo e por meio de Cristo, não é? E
O Senhor Jesus vai falar sobre isso em muitos momentos nos seus ensinos, não é? E João vai reproduzir aqui exatamente aquilo que o mestre havia ensinado, ele tantas vezes pôde ouvir de primeira mão do mestre. Versículo 5, ele vai dizer: essa é a mensagem que nós ouvimos, e essa é a mensagem que vos anunciamos. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Ou seja, nós recebemos uma mensagem clara e inequívoca. Não existe nenhuma dificuldade, não existe nenhuma penúria, nenhuma sombra, nenhum embaraço em relação a essa mensagem. Ela é clara, e o resumo da mensagem é que Deus é luz, e nele não há nenhuma escuridão. É o que o autor afirma aos seus leitores. E essa é uma afirmação muito contundente da parte de João, e ela tem uma intenção. É evidente que os falsos ensinos que haviam promovido tanta confusão na igreja estavam já semeando no coração dos irmãos dúvidas e conflitos, de tal maneira que estavam trazendo já uma dificuldade de distinguir a verdade da mentira, no que se referia ao tipo de vida que os irmãos viviam. Então, alguns certamente já estavam vivendo de novo na escuridão, acreditando que ainda estavam andando na luz. E essa é a questão que João está tratando. Então, a primeira coisa a fazer é estabelecer qual é a referência da vida cristã. E a referência da vida cristã é o próprio caráter de Deus. Em todas as seitas que existem neste mundo, em todas as religiões que existem neste mundo, existe um mestre a ser seguido. Mas todos esses mestres são imperfeitos, são passíveis de aperfeiçoamento. Mas a mensagem cristã, ela não se baseia no exemplo de nenhum homem, ela se baseia no caráter do próprio Deus. É por isso que Paulo diz assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não me imitem por mim mesmo, não imitem o Paulo, imitem o que o Paulo imita de Cristo, porque Paulo não tem nada para oferecer, só Cristo tem algo a oferecer. Então, o caráter cristão, ele começa com o referencial do caráter de Deus. E alguém pode dizer: mas isso é impossível. Claro que é impossível. É por isso que Cristo veio, porque Ele é a imagem do Pai, a perfeita imagem do Pai. E é por meio dele que nós vivemos esta fé e este compromisso com o caráter de Deus. Fora de Cristo, não podemos viver esta realidade e este compromisso. Então, Deus é luz, e esta é uma verdade bem arraigada na fé apostólica, e ela pode ser encontrada nos textos antigos, né? Por exemplo, o Salmo 104, se você for ligeiro para manusear a sua Bíblia e quiser olhar comigo, você pode fazer isso, se não, apenas ouça. O Salmo 104 ali, nos versículos 1 e 2, logo nos primeiros 2 versículos, vai afirmar a respeito dessa verdade, de que Deus é luz, quando ele diz assim, versículos 1 e 2 do Salmo 104: bendiz a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Ou seja, essa compreensão de que Deus é luz, ela estava presente desde os primórdios da fé, na vida dos apóstolos que vieram do judaísmo, e tinham muito clara esta mensagem que Deus é luz, e esta convicção de que Deus é luz. Portanto, não havia no coração deles nenhuma dúvida de que é incompatível o fato de alguém dizer que está em Deus sem estar na luz, porque Deus é luz. Não é? Ou como o apóstolo Paulo também vai dizer aqui, reproduzindo esse mesmo princípio em 1 Timóteo 6,16, falando a respeito de Cristo como Deus, ele diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Louvado seja Deus. Por isso que o apóstolo João, mesmo que nós estamos falando aqui sobre a epístola
ele vai dizer no Evangelho que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Ou seja, também Jesus vai dizer para os seus discípulos, quando eles dizem, Senhor, mostra-nos o Pai, e ele diz para os seus discípulos, Filipe, entre outros, quem vê a mim, vê o Pai. Então, irmãos, a nossa relação com Cristo, ela não pode ser uma relação de uma religiosidade frívola, impessoal. Ela precisa ser uma realidade que se compromete. Ninguém que se envolve com Cristo pode sair desse envolvimento da mesma maneira como entrou. Assim como Jacó, ao ter encontrado com o Senhor ali no Val Jaboque, né, e tendo lutado com o Senhor ali naquele momento, ele saiu ferido, saiu machucado, ele saiu marcado daquele encontro. É também uma bela metáfora do que é a vida cristã. Ninguém que tem uma vida com Cristo, que tem um relacionamento com Cristo, que tem uma experiência real com Cristo, pode sair dessa experiência da mesma forma que entrou. É preciso haver transformação, porque de fato, se houve experiência, certamente haverá transformação. E essa é a questão que o João está tratando aqui. Então, a mensagem que recebemos como referência para a vida está baseada nessa verdade que João está colocando, né? Sendo assim, a verdade acerca da vida do cristão depende do quê? Da relação que ele tem com essa verdade recebida. Aí vem o versículo 6: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então João está dizendo que andar nas trevas é o mesmo que insistir em viver a vida velha, é o mesmo que continuar vivendo como velho homem. Isso significa compromisso com a mentira, e a mentira é um recurso utilizado naturalmente pelo homem natural, né, como mecanismo de defesa ou até como meio de alcançar objetivos. Como o ser humano é dado a mentira? Como nós mentimos? Nem todo tempo nós mentimos. Quando crianças nós mentimos. Pedrinho, foi você que pegou aquela lata de leite que estava no armário? Não, não é. Não fui eu, não. E a boquinha do Pedrinho cheia de pó de leitinho que ele pegou. Mas ele jura que não foi ele. Desde a mais tenra idade, nós mentimos com uma categoria extraordinária, né? Na adolescência, nós mentimos sobre nós para impressionar o nosso grupo, para mostrar que nós somos parte daquele grupo, que nós temos o direito de pertencer àquele grupo. Nós construímos uma autoimagem nossa tão mentirosa, tão longe daquilo que de fato é, porque nós queremos ser aceitos. O período do namoro, meu Deus, como nós mentimos. Eu sei que os irmãos aqui não mentiram, mas tem muita gente por aí que no período do namoro mente muito, não é? E faz juras e aquela coisa toda, mas depois a gente vai descobrindo, né, muitas coisas e vai percebendo. Eu acho que isso, de certa maneira, Deus não leva em conta, porque se Ele levasse, não teria nenhuma esperança para nós. Mas, enfim, irmãos, nós vivemos envolvidos com mentiras. E quando a verdade chega nas nossas vidas, ela é altamente desafiadora. Então, viver nas trevas pode ser bem conveniente, porque mentira é normal para quem está na escuridão. A escuridão não revela nada, não mostra nada, não é? Não entrega. Mas a luz tem esse poder de revelar o que é verdadeiro. E isso, irmãos, não embaraça apenas a nossa caminhada com Deus. A mentira, a falta de legitimidade, de transparência, de sinceridade, impede também a nossa comunhão uns com os outros. Porque quando nós construímos uma autoimagem distorcida, nós passamos essa autoimagem para os outros e não conseguimos estabelecer vínculos de uma amizade verdadeira, de um relacionamento saudável, porque nós sempre queremos mostrar aquilo que nós gostaríamos de ser e deixamos de ser aquilo que nós somos de fato. E perdemos a oportunidade de estabelecer vínculos de amizade verdadeira. Não é?
Então, o que nos leva ao verso seguinte: mas se andarmos na luz, versículo 6, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que João está fazendo aqui? Ele chama a atenção para o fato de que andar na luz tem a ver com viver em comunhão com Deus e uns com os outros. São coisas que andam juntas. Isso é muito importante, porque aqui vai se encontrar a essência da nossa reflexão dessa noite, irmãos. Por que é que nós temos tanta dificuldade de valorizar a comunhão uns com os outros? Por que é que nós temos tanta facilidade, nos sentimos atraídos cada vez mais ao individualismo e ao isolamento? Ainda que isso aconteça muitas vezes na associação com muita gente, porque quantas pessoas nós conhecemos que estão sozinhas no meio de tanta gente? Aqui mesmo nós já recebemos muitas pessoas, e quando nós fomos conversar com elas e saber por que depois do culto elas iam embora rápido, muitas me disseram: pastor, nós fazemos isso porque a gente já se machucou muito na comunhão com a igreja. Então a gente vai embora rápido, porque aí a gente não conversa com ninguém, não se machuca, não se aborrece, vai para casa e segue a vida. Gente, isso não é comunhão. E eu quero falar uma coisa: a comunhão machuca mesmo. Não tem ninguém que se machucou mais com a comunhão do que Jesus. Ele foi para a glória celestial levando cicatrizes dessa comunhão que Ele veio estabelecer conosco. Não é? Qualquer tipo de relacionamento afetivo dói, machuca. C.S. Lewis falou certa vez a respeito dessa questão, no que diz respeito ao amor. Ele disse: o amor é uma experiência que faz sofrer demais. E ele conta da própria experiência que ele tentou fugir do amor durante muito tempo, para não se machucar. Mas ele mesmo reconheceu que viver nesse mundo sem amor é a antecipação de viver no inferno. Então é melhor sofrer e viver em amor. É melhor pagar o preço e viver em comunhão. Porque a comunhão não machuca apenas, a comunhão também edifica, a comunhão alegra, a comunhão cura, a comunhão restaura, a comunhão faz a gente se sentir aceito, né, amado, acolhido, porque existe verdadeira comunhão, irmãos. Existe verdadeira comunhão. E nós precisamos perseverar em amar e em buscar essa verdadeira comunhão. Agora, a pergunta que fizemos: por que temos tanta dificuldade em valorizar isso? Por que temos sido cada vez mais atraídos ao individualismo e ao isolamento? Porque o pecado está em nós. O pecado é um embaraço para qualquer coisa boa que nós queremos fazer na vida. Por que a gente tem dificuldade de perdoar a ofensa do outro? Porque o pecado do orgulho está agarrado aqui na nossa alma. A gente não consegue abrir mão, a gente não consegue deixar ir, a gente não consegue levar o prejuízo para perdoar. Não é verdade? Quantos relacionamentos poderiam ser salvos? Quantos casamentos poderiam ter sido salvos se houvesse apenas um pouquinho de humildade para dizer: eu errei, mas eu quero voltar atrás e consertar? Mas o pecado não deixa. Ele fica ali fustigando a pessoa com a sua vara e diz: não perdoa, não perdoa. Você tem que fazer prevalecer o teu direito, você merece, você tem direitos, você não pode se deixar humilhar, não deixa ninguém pisar na tua cabeça, dá o troco. Não é isso que a gente ouve por aí, irmãos? São os conselhos que nós ouvimos lá fora no mundo. Não, comigo é assim: me bateu, eu dou o troco. E Jesus fala assim: te bateu, eu dei a outra face. É muito difícil. Por que nós temos tanta dificuldade de obedecer? Porque a obediência exige santificação. E o pecado atrapalha a obediência. Ele diz: não, faça a sua vontade. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para se dar bem, né? Deus te criou para você ter tudo nessa vida. Você não tem que ficar se submetendo a nada. Faça apenas aquilo que te der vontade. É a mensagem humanista
que prevalece nos nossos dias. Mas Jesus diz assim: antes de buscar a sua vontade, busque viver bem com o outro. E o apóstolo Paulo diz assim: por que vocês procuram agradar a vocês mesmos, ao invés de buscarem o bem do outro? Desafios da vida cristã. Essa é a mensagem que dele temos recebido. E é essa mensagem que Deus quer que nós vivamos e que nós pratiquemos na nossa jornada do dia a dia. Amém, irmãos? É desafiador, não é? Essas coisas são muito desafiadoras para nós, para todos nós. Para todos nós. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque se o pecado não tem lugar em nós, se nós não fazemos pacto com o pecado, se nós não temos compromisso com o pecado, mas temos compromisso de andar na luz, então aí sim nós temos comunhão uns com os outros, porque se estamos na luz, não há nada que impeça a nossa comunhão. Muito pelo contrário, nós valorizamos a comunhão. Irmão João está falando para uma igreja que valorizava a comunhão. Uma igreja cujo princípio de vida está registrado em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. Ou seja, era uma igreja que insistia em andar junto. Irmãos, será que lá na igreja primitiva só tinha gente boa? O que vocês acham? Será que só tinha gente totalmente convertida? Vamos pensar naquele homem lá de 1 Coríntios 5, que o apóstolo Paulo diz que praticava incesto na igreja. Vamos pensar em Demas, que abandonou Paulo depois de um tempão de caminhada. Vamos pensar em Simão, que se converteu porque queria poder para fazer as suas mágicas debaixo do poder do Espírito Santo e ganhar muito dinheiro. Eram as pessoas que frequentavam também a igreja primitiva. Irmãos, não era uma igreja de santarrões, mas era uma igreja onde os irmãos perseveravam na comunhão, perseveravam em andar juntos, insistiam em partilhar a vida, em partilhar a sua alegria e também as suas tristezas. A comunhão pode curar, a comunhão pode salvar, a comunhão pode libertar, a comunhão pode edificar, a comunhão pode reconstruir, pode restaurar. Mas há um preço a ser pago. Não é fácil viver a comunhão. Quantas vezes você tem dificuldade de viver até consigo mesmo? Não sei quantos aqui já tiveram vontade de sair de si mesmos, de se abandonar. Eu já tive essa vontade muitas vezes, de vez em quando ainda tenho, pelo menos uma vez por semana. A gente se cansa de nós mesmos. A gente cansa de errar, a gente cansa de cometer os mesmos erros, a gente cansa de fracassar nas mesmas situações, nos mesmos lugares, nas mesmas lutas. E a vontade que dá é de se abandonar. Mas a gente não pode se abandonar. Então nós temos que procurar sempre a reformulação daquilo que somos em Cristo e procurar para que o Espírito Santo tenha espaço em nós para transformar as nossas vidas de tal maneira que nós nos tornemos pessoas melhores, até para que nós possamos nos amar mais. Se dissermos que não temos pecados, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Essa é a saída que muitas vezes nós temos. Nós dizemos: pastor, olha, tudo bem, nós somos pecadores, tem pecado original, tudo bem, mas eu não peco, eu não tenho problema de pecado na minha vida. Tudo bem que de vez em quando eu minto, eu sou truculento, sou uma pessoa difícil, sempre quero fazer minha vontade, mas quem é que não quer? Né? Quantas pessoas dizem isso? Já ouvi tanto isso das pessoas. Poxa, olha, as pessoas dizem que a gente tem que se converter, tem que se arrepender dos pecados, mas eu não mato, eu não roubo, não fumo, não bebo, não jogo. Mas irmãos, se essas coisas fossem tudo que significa, o pecado seria fácil para nós.
Mas há muitas coisas muito mais graves que estão lá dentro, no mais íntimo de cada um de nós, que precisam ser resolvidas com Deus. Nós sabemos, Deus também sabe. Mas veja, o pior do pecado não é nós, com o pecado, enganarmos os outros. O problema do pecado é que nós, com o pecado, enganamos a nós mesmos. É isso que ele está dizendo aqui. Veja a experiência de Davi. Ele estava vivendo uma vida errada, mas estava tranquilo, né? Sua consciência não pesava mais, ele já estava cauterizado. E Deus disse para ele, para Natan: Natan, eu tenho uma tarefa para você. Você vai contar uma história para o seu pai. E quando Natan contou a história, o rei ficou furioso e disse que morra tal homem. E Natan disse: você é esse homem. E naquele momento, ele caiu em si e percebeu o quanto ele estava se enganando e por quanto tempo ele estava se enganando. E olha, irmãos, a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas é quando Deus manda alguém para nos abrir os olhos e para nos mostrar o quanto nós estamos nos enganando e por quanto tempo nós estamos nos enganando. Quando essas escamas caem dos nossos olhos e nós conseguimos ver a verdade, essa é a maior bênção de todas em nossas vidas, porque nós temos a oportunidade de voltar atrás e nos arrependermos e recebermos a cura que vem da parte de Deus para nós. Por isso João diz aqui no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João estava falando para uma igreja que pecava, para irmãos que falhavam, assim como nós. Mas ele diz: olha, se nós andarmos na luz, nós conseguimos manter a comunhão uns com os outros. Meu querido irmão, minha querida irmã, o segredo de uma vida familiar abençoada é andar na luz. Andando na luz a gente perdoa. Andando na luz a gente aceita o outro como ele é. Não tenta mudá-lo para que a gente possa aceitá-lo. Andando na luz a gente consegue ser tolerante, a gente consegue ter paciência, a gente consegue amar os filhos como eles precisam ser amados. Os filhos até conseguem amar a gente se eles andarem na luz. Então ele vai dizer aqui: nós temos uma solução para o pecado, nós temos uma fonte. A fonte é Cristo. O sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar os pecados, para nos purificar os pecados, e também é eficaz. É eficaz. Porque os pecados que Deus perdoa, Ele também esquece. Amém, irmãos? Não são escritos com tinta, e são lançados no mar do esquecimento, como diz o profeta Miqueias. E lá no versículo 10 ele conclui dizendo, mais uma vez: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João vai num crescendo, ele mostra que negarmos os nossos pecados dificulta o acesso à verdadeira mensagem, porque nós começamos a procurar uma mensagem que seja agradável aos nossos ouvidos, não é? Então, quando nós damos lugar ao pecado, quando nós damos lugar, negar o pecado em nossas vidas, quando nós negamos isso, quando nós damos lugar à vaidade de achar que nós estamos vivendo totalmente certos, de que não há problema conosco, nós começamos a nos enganar e a verdade já não tem acesso às nossas vidas. Então nós temos dificuldade de enxergar aquilo que de fato está acontecendo conosco, né? E nós dizemos que mantemos comunhão com Deus mesmo quando andamos em trevas. Então mentimos para nós, enganamos a nós mesmos e não conseguimos viver em paz uns com os outros e nem andar em comunhão. Mas, irmãos, eu creio em Deus, eu creio na suficiência do poder de Deus e nas ações de Deus em nossas vidas.
existe um sintoma que é muito claro para uma pessoa quando ela está se desviando do caminho. Ela começa a se sentir insatisfeita com a palavra de Deus, ela começa a se sentir insatisfeita com a sua comunhão, com a sua família, ela começa a se sentir insatisfeita com a sua vida, ela começa a se sentir incomodada com tudo, entediada, e se sentir necessitada de buscar aventuras e novas formas de alcançar a felicidade para poder suprir as suas carências. Isso é um sintoma clássico. E esse é o momento em que nós precisamos olhar e dizer: Senhor, me ajuda a voltar, me ajuda a buscar o caminho onde eu perdi a minha fé, onde eu perdi a minha chama, onde eu deixei a minha brasa acesa, onde eu perdi o meu amor por Ti, o meu desejo de fazer por Ti tudo aquilo que estiver no meu alcance. Que nessa noite o Espírito de Deus possa renovar em nós, irmãos, o amor pela comunhão. Pelo simples fato de nós chegarmos aqui e encontrarmos uns aos outros, de termos a oportunidade de nos rever cada culto, em cada momento, em cada evento, de estarmos juntos, de andarmos juntos, de partilharmos a vida, de partilharmos as alegrias, de partilharmos as tristezas, de sabermos que existe alguém que está preocupado, que intercede por nós, que nos ama e se preocupa conosco. Há muitas pessoas que não têm família, a única família que tem é a igreja. Porque na verdade, irmãos, essa é a família verdadeira para nós. O apóstolo Paulo fala isso aos Efésios, dizendo que os crentes fazem parte de uma família que foi instituída por Deus desde Abraão, que é abençoada e que é chamada para viver o tempo todo na alegria dessa comunhão, para que Deus possa renovar o seu coração essa alegria, esse desejo, esse propósito de andar nessa comunhão, nessa fé, nessa perseverança. Você possa perdoar o seu irmão, a sua irmã, que essa pessoa também possa te perdoar, né? Que ela te perdoe quando você é chato, que você perdoe essa pessoa quando ela é chata. Gostaria até que nesse momento você olhasse para essa pessoa ao seu lado com muito amor, dissesse para ela assim: me perdoe quando eu sou um chato, ou uma chata. Diga para essa pessoa. Aquele que disser que não é chato está mentindo. E eu quero pedir aos irmãos: me perdoe quando eu sou chato. Eu também perdoo os irmãos quando vocês são chatos. Mas nós precisamos uns dos outros, irmãos. Amém? Precisamos uns dos outros. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Bendito seja Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar pela tua palavra nessa noite, Senhor. Te bendizemos porque em nossas vidas nós seguimos muitos caminhos. Nem todos eles são caminhos que vão nos levar ao lugar que o Senhor deseja que nós possamos chegar. Mas quando a tua palavra nos conduz, quando a tua palavra nos guia, então nós andamos na luz. E quando andamos na luz, nós conseguimos viver da maneira que o Senhor deseja que vivamos. Somos imperfeitos e enquanto vivemos nesse mundo estaremos sujeitos a pecar. Mas a tua palavra nos assegura que se nós andarmos na luz, mesmo que nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, o único justo. É por meio dele que nós vivemos, é por meio dele que nós cremos, é por meio dele que nós existimos,
É por meio dele que nós temos acesso à tua presença, porque tu habitas na luz inacessível. Amém. Só o Senhor Jesus pode nos levar à presença do Pai. Então, Senhor, ajuda-nos para que nós possamos perseverar em viver na luz, em andar na luz, e perseverando em andar na luz, certamente nós perseveraremos em andar também na comunhão. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, porque nós não temos forças suficientes. Em muitos momentos nós queremos, mas a nossa limitação nos impede. Nós temos tantos interesses, Senhor, tantos interesses. Há tanta coisa nesse mundo que nos atrai, Senhor. Tantas luzes diferentes da tua luz, coloridas, brilhantes, fosforescentes, que atraem a nossa atenção, mas não podem conduzir a vida. Só a tua luz conduz a vida. Senhor, ajuda-nos a desviar os nossos olhos de todas as luzes deste mundo, para olhar para a tua luz como fonte de vida e direcionamento para a nossa caminhada nesse mundo. Pai querido, não queremos andar em trevas, não queremos escuridão. O sucesso da nossa vida familiar depende de andarmos na luz. O sucesso da nossa comunhão familiar depende de andarmos na luz. Pai querido, quantos casamentos têm sido desfeitos hoje em dia, quantas famílias têm sido dilaceradas, quantos relacionamentos têm sido ceifados, quantas vidas têm sido perdidas por causa da vaidade do pecado. Salva-nos, Senhor, dessa geração perversa e corrompida. Salva-nos, Senhor, desse mundo mau, que não é mau na aparência, mas é muito mau na essência. Esse mundo que nos atrai com suas ofertas de prazer imediato, de satisfação plena e absoluta, se nós apenas nos dobrarmos. Assim como Satanás fez com Jesus lá no monte, quando ele disse: tudo isso eu te dou, se prostrado você me adorar. Pai, quantas vidas hoje têm se prostrado diante de Satanás para ganhar o mundo, mas estão perdendo suas almas. Senhor, não deixe que nós percamos nossas almas, não deixe que nós percamos a nossa salvação, não deixe que nós percamos o nosso amor por Ti, o nosso amor pela comunhão, o nosso apreço pela comunhão, porque essa é a verdadeira prova de fé para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, a buscar o Teu querer e o Teu propósito a cada dia para as nossas vidas. É certo que nós fomos também chamados para viver com liberdade, é certo que podemos desfrutar de tudo que há de bom nesse mundo, porque tudo é do Senhor, nada pertence a Satanás, tudo é Teu, Senhor, e tudo o Senhor fez para o nosso prazer e para a nossa satisfação, mas nós precisamos aprender a buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Ajuda-nos, ajuda-nos a ter boa medida para todas as coisas, a ter moderação, equilíbrio, que não é obra da carne, é fruto do Espírito. Então concede-nos, Senhor, e ajuda-nos. Renova em nós o apreço pela comunhão, renova em nós o amor por andarmos juntos, por estarmos juntos nas orações, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nos momentos, ó Pai, de comunhão da igreja, nos momentos sociais da igreja, nas horas em que nós tivemos a oportunidade até mesmo de conversar sobre coisas triviais, mas ali estabelecemos um tempo para estarmos juntos, juntos na Tua presença, nos edificando mutuamente, repartindo as bênçãos que o Senhor nos der na nossa leitura, nas nossas orações, na nossa comunhão pessoal contigo, partindo a vida, partindo as alegrias, repartindo também as tristezas, intercedendo uns pelos outros, abençoando uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.